Muito bom. Pessoal, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos, Noite. Noite. nossos amigos, colegas aqui que estão presentes em mais uma live da Linway. É um prazer enorme, uma satisfação tê-los aqui, né, nas nossas noites de quintas-feiras. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? Eu vou passar a palavra para o nosso diretor executivo, Márcio Severo, vai estar apresentando para vocês um pouco mais dos detalhes da live de hoje. Severo-san, a palavra é sua, meu Ok, amigo. Pablo San, muito obrigado aí. Boa noite a todos os amigos. Boa noite. Uma honra aí, uma felicidade para a gente aí estar realizando as lives. Pelas minhas contas aqui, Ignato San, essa é a 35ª, se eu não me engano, live, né? A gente Coisa boa. vem tentando manter aí as quintas-feiras, às 18 horas. A gente pulou a quinta-feira da semana passada por conta do Lean Way Forum. Foram 3 dias, terça, quarta e quinta, com bastante discussão, troca de experiências, participação de colegas do Brasil, de vários locais, apresentações do Japão, dos Estados Unidos. Então, foi bem, bem produtivo. E eu acho que acabou suprindo de alguma forma a live que a gente acabou não fazendo na quinta-feira, né, Ignacio? Verdade, é verdade, tem razão. Bom, o tema de hoje, até o formato de hoje, o tema, a gente vem amadurecendo em função das últimas lives. Nós assim, recebemos muitas perguntas sobre a questão aí de disciplina das equipes, a questão de desenvolvimento de equipe, como é que a gente trabalha essa questão aí da liderança no nosso ambiente, né? Será que é possível trazer para o Brasil um modelo que foi originalmente desenvolvido no Japão, então o modelo Lean, a filosofia Lean, e aí é muito recorrente, e aí a gente tem a felicidade, essa semana, estivemos juntos, eu e o Gnatsu-san, com o colega Alioto, em Sertãozinho, e tivemos uma discussão que é exatamente sobre esse tema, né? Sobre a disciplina, como é que a disciplina se encaixa, mito, é verdade ou mito, né? Então, o nosso tema é esse, a maioria das implementações do Lean fracassa pela falta de disciplina. E a pergunta é, se é verdade realmente ou é mito? E aí a gente quer ter essa luxuosa colaboração do nosso sensei, Ignato-san, que já está mergulhado nessa cultura do Lean já há quase 30 anos. Teve a oportunidade de fazer o seu doutorado e viver 4 anos no Japão. Obviamente, como brasileiro e morando no Brasil, então consegue fazer esse paralelo entre onde nasceu o Lean e essa questão da disciplina do Japão muito forte. Bom, e aí, como é que a gente consegue fazer isso no Brasil? Essa é a grande pergunta aí, Nassan. Então, você tem esse desafio aí de nos ajudar. E eu aproveito, antes de passar a palavra para você, Nassan, de pedir para os nossos amigos aí que estão acompanhando, a gente tem abaixo ali tem o chat, né, para a gente interagir. E, por favor, use o chat para perguntas, e a gente vai ter um espaço no final também aberto aí para abertura de microfone, para quem quiser se pronunciar e perguntar, a gente vai estar aberto. A ideia é que a gente é um bate-papo aí entre amigos nesse tema que muito recorrentemente aparece no nosso dia a dia. Renato-san, é contigo a palavra. Muitíssimo obrigado, meus amigos. Pablo San, que nos dá o apoio técnico, né? E faz, às vezes, aí o mestre das pickups. E Severo San, o mestre de cerimônias, nos apoiando e tendo já me ajudado a montar esse roteiro, né? Nas discussões que antecedem, né? Esse momento aqui com vocês todos. Bom, fico feliz de mais uma vez estar aqui. Aliás, isso é algo que eu tenho comentado, né, que desse momento que a gente está vivendo, da pandemia, enfim, a gente tem que reconhecer como algo que nos traz um aprendizado e que seguramente vai nos permitir somar daqui para frente, ou seja, o aprendizado que nos foi forçado, claro, né, de atuar remotamente, seguramente isso daqui para frente perdura
E eu estou muito feliz que nós tenhamos conquistado um pouquinho de familiaridade, ainda engatinhando, claro, né, mas já com a possibilidade de atuar, de interagir, de compartilhar, de ajudar, né, o desenvolvimento de outras pessoas, e nós próprios, nesse processo, a gente aprende demais. Então, eu estou muito, muito feliz. Asseguro a vocês que essas lives regulares, né, nesse momento não, desde março, são 6 meses, que a gente adotou a quinta-feira, às 18 horas, né, como o nosso momento, e nós pretendemos manter assim, ad infinitum. Então, eu estou muito, muito contente, né, com essa oportunidade. Hoje, a gente, como o Severo já adiantou, nós vamos trazer um tema mais, e da forma como está posto, ou está posta, mais uma provocação, claro, né? Implementação do Lean, né? Relacionar com disciplina, será que é essencial, será que é verdade, será que é meio? Claro que é uma colocação no tom de provocação. Mas essa provocação, muito embora, claro, tenha o propósito de também despertar a curiosidade de vocês, tem, sim, um alvo bem específico, que é derrubar algumas crenças que, no nosso entendimento, não se sustentam, não deveriam estar presentes, não deveriam aparecer como barreira ao nosso esforço de mudança, de melhoria e de implementação, do que quer que seja, mas especificamente do sistema Lean. Bom, então, nós vamos fazer, como o Severo já antecipou, eu preparei um roteiro, com base, né, no que a gente julgou que seria apropriado trazer para vocês, e o Severo vai me ajudar, conhecedor do roteiro que vai me ajudar aí com os contrapontos, explorando os temas, né, e a gente vai junto transitando por, né, nessa hora e 15 que nós reservamos para estar com vocês, ok? Eu vou apresentar um próximo slide, deixa eu ver se eu já evoluo aqui para o próximo slide, e aí, nesse slide que aparece, eu acredito que a minha tela esteja compartilhada aí, né? Que o pessoal tenha boa visão, né, da tela. Me ajudem aí os meus colegas da Lean. Perfeito, sim, Guinato. Excelente. Então, assim, eu não vou aqui agora, claro, definir, voltar nas questões mais elementares de conceituação do que é o Lean, mas eu queria destacar algumas questões que eu vou explorar, que nós vamos explorar nessa nossa fala. Então, alguns dos aspectos, características que eu chamaria até de diferenciais do sistema Lean em relação a outro modelo de referência, né, como referência para desenvolvimento do sistema de gestão de operações. Então, por exemplo, é patente, né, que o sistema Lean tem muito forte, em sua essência, um foco no cliente e na definição de valor, do ponto de vista do cliente. Toda a arquitetura, todo o negócio, todo o arranjo, né, do negócio, da operação, o sistema, o modelo de gestão é formatado a partir dessa noção de valor que é trazido para dentro de casa, né? Coletada no mercado, junto ao cliente, trazido para dentro de casa. Isso é que orienta, né, a forma como as coisas se apresentam, né? O modelo de negócio, o sistema de gestão, tudo. Outra questão super relevante é a subordinação de processos, gestão de processos, tão conhecida, né, de todos nós, né, os mecanismos de proteção dos processos, no sentido de buscar garantir estabilidade, máximo nível de rendimento, né, eficiência dos processos, OE, enfim. Uma combinação de vários elementos construídos que eu aqui não vou explorar, mas só para lembrar, né? O 5S, gestão, monitoramento de ritmo, gestão à vista, Gemba-O, Kamishiba, esses mecanismos operacionais para garantia da estabilidade e alto nível de rendimento, né? Isso é bem conhecido, isso é também, obviamente, um forte do índice, mas o diferencial, o pulo do gato, me desculpem a expressão, é que isso é subordinado, a gestão dos processos está subordinado a algo maior, que é mandante, que é a gestão dos fluxos. Isso é essencial. E isso é, de fato, uma grande diferença em relação aos modelos que eventualmente aparecem como contraponto. Então, o que é isso? A gestão dos fluxos como mandante. É você
de fato, ter, antes de qualquer esforço local, né, para otimizar processo, é olhar para fluxo, aplicar a visão sistêmica aí, sobre o ente que flui, ao qual você deve agregar valor em diversas etapas, em direção a entregar para o cliente, né, no sentido de entregar para o cliente, é sobre ele você fazer a gestão dessa transição passo a passo, buscando o máximo nível de rendimento dos processos que estão agregados e, mais do que isso, a rápida passagem. Então, e aí você faz isso a partir da combinação de 3 R's. O ritmo, pá, batida, as rotas inequívocas por onde vai transitar esse ente que flui e as rotinas de quem vai tomar conta, né, desse ente que flui pelas rotas naquele ritmo, né? As rotinas de movimentação. Isso é um aspecto super importante, diferencial do sistema Lean, né? Então, subordinar o esforço para a otimização local, subordinar o ótimo sistêmico global, que é a gestão de fluxo. O desdobramento das estratégias, mais do que isso, né? O Hoshinkanri, casado com a gestão da rotina, ou seja, desdobra a estratégia até o piso, até o gemba, até o chão de fábrica, por assim dizer, e depois amarra, vincula com os indicadores operacionais do mais baixo nível. Ou seja, eles são um desdobramento dos indicadores de mais alto nível. E uma vez fazendo assim, rotineiramente monitorando a partir daí, feedback para cima, ou seja, você orienta o que vai ser feito e monitorado no dia a dia, nas várias instâncias, até o piso de fábrica, até o chão de fábrica, e vai dando feedback e pedindo ajuda, ajuste de curso para os elos superiores. Então, cara, isso é o que mantém, isso é o verdadeiro Hoshin. O Hoshin, quando ele desdobra-se e para aí não consegue dar seguimento, gerar a gestão da rotina a partir daí, ele não é o Hoshin na prática. Não é o Hoshin. O Hoshin é vivo, mas ele é vivo e só é vivo quando eu faço, né, o ciclo inverso, né, o ciclo de feedback. Então, isso é super importante também destacar. Um mais conhecido que aparece aqui, eu estou bailando aqui com o meu pointer, aparece aqui, tá? O meu pointer aparece, né, sobre o slide, né, Severo-san? Está aparecendo o meu pointer aqui? Beleza. Então, o quarto é PDCA Kaizen, esse binômio, né, PDCA Kaizen, Kaizen PDCA. Rigorosamente, a gente não vai entrar nesse detalhamento agora, mas é um pouquinho mais do que isso. Kaizen SDCA, PDCA, Kaizen SDCA. Enfim, é uma variante, né, do PDCA no sentido de estabiliza, padroniza SDCA, daí verifica oportunidade, PDCA planeja um novo salto, um novo Kaizen, realiza um novo salto, estabiliza, deu um novo salto, subiu de patamar através do Kaizen, estabiliza, padroniza SDCA, e aí novo challenge, um novo desafio, ok? E a simplicidade em todos os construtos, simplicidade na forma como as coisas são postas. Então, simplicidade em tudo, em todas as instâncias. Isso é uma marca, né, do sistema Lean. E não menos importante, aparece em último aqui no slide, não por ordem de importância, não está em ordem aqui, mas é porque é o gancho para nós dar um segmento na nossa fala, porque afinal de contas nós vamos falar sobre a tal da disciplina ou indisciplina, né? A falta da disciplina como causador, né, dos fracassos, dos tropeços, tem tudo a ver com esse último item. Tem a ver com muitos, né, desses diferenciais, mas muito a ver, e na nossa fala a gente vai centrar na questão do Shitozukuri. Shitozukuri vocês vão ver, detalhar isso, desenvolver gente, desenvolver pessoas. Então, basicamente, isso é o que eu gosto de colocar como pano de fundo quando a gente vai falar sobre o sistema Lean. Assim, sem o rigor aqui de querer definir, né, enfim, fazendo uso, né, de alguma analogia, algum outro elemento. Mas, enfim, é isso. Severo-san. Ginatsu-san, então, aproveitando aí que deixa que você trouxe para a gente aí das pessoas, do Hitozukuri, uma questão aí, eu queria que você nos ajudasse a ligar os pontos aí. Então, a questão a gente tem uma representação clássica do Lean, que é o templo. E aí, nesse templo, aparece uma pessoa no centro, né? Aí eu queria que você nos explicasse um pouquinho qual o significado dessa pessoa no centro do templo, do clássico lá do Lean. Que interessante. Eu tomei a liberdade, uma licença poética aqui,
de fazer algumas simplificações. Então, aqui aparece uma clássica analogia que se faz uso para explorar e esclarecer, né, os principais elementos construtos do sistema Lean. Antes, eu sempre posso colocar, aqui eu vou realmente abreviar, né, mas essa é uma simplificação. Imagina, representar um sistema extremamente complexo, vivo, dinâmico, a partir de uma analogia no plano bidimensional. Imagina, é muita pretensão, mas ele serve para esse nosso propósito aqui de dar uma visão geral. E, aliás, ele obviamente, mesmo no plano bidimensional, aparecem muito mais elementos. Eu suprimi aqui alguns construtos que aparecem dentro do pilar de Just-in-Time, dentro do pilar de Doka, na base, no alicerce, né? Eu suprimi porque eu quero explorar a questão mais ampla. Mas ele é muito mais complexo. Mas aqui o que a gente quer centrar foco é exatamente na questão que o Severo Santos nos chamou a atenção, que é tem essa figurinha aqui, né, do ser humano aqui, e é engraçado, né, que isso é frequente, esse é um modelinho, eu fiz o primeiro modelo, aproveitando ele, resgatando da minha memória, primeiro modelo que eu construí para descrever o sistema Toyota de produção, o Lean System, foi em 1993. 1993, e aí em 1994, na minha dissertação de mestrado. Depois, em 95, 96, apareceu no meu livro, modelo hipercomplexo, porque era pesquisa de mestrado, tinha esse propósito, né? Representar na mais ampla complexidade ao alcance da nossa vista, da minha vista à época, um quarto de século atrás, e discorrer sobre essa representação. Então, quando eu voltei para o Japão, em 98, e eu até ensino ao Alpargatas, cara, esse modelo complexo para efeito, né, de orientar a turma, né, e alinhar na visão, um pouquinho exagerado. Vamos simplificar o negócio? Eu fui atrás de modelos simplificados, claro, e isso é existente. A casinha da Toyota, o templo da Toyota era existente. O que eu fiz foi um rearranjo para efeito de nós utilizarmos, apropriadamente utilizarmos na São Paulo Alpargatas. E aí até publiquei como um paper, na verdade, um artigo que tomou forma de um capítulo de um livro, no ano de 2000, 20 anos atrás. E aí, mas ele essencialmente é esse modelinho aqui, né, com detalhamento, enfim. Aqui eu limpei e estou representando Just-in-Time de Doka, os dois grandes pilares, né, super importantes, ombro a ombro, tão importantes, né, o de Doka é tão importante quanto o Just-in-Time, e aparece essa figurinha humana aqui no centro. Durante muito tempo, vocês vão reconhecer que durante muito tempo a gente falava muito, pois lá, Carina Toyota, os pilares, e aí porque o ser humano ali, porque, né, é o ser humano, tá dentro, tem gente, né, dentro da fábrica, cara, é muito mais do que isso. A representação, né, ela tenta chamar atenção, mas ela é, super simples, né, no propósito aqui enfim, no recurso para atingir esse propósito. Mas o que é que se chama aqui? A centralidade do que eu chamei como uma das características desse modelo, Hitozukuri. A questão central, gente, do modelo não é, sinceramente, não é nenhum dos construtos. Claro que são importantes o Just-in-Time, de Doka, né, como elementos da arquitetura para sustentar o sistema. Mas não esqueçamos nós que o sistema, todos esses elementos são para as pessoas fazerem uso de forma a ir utilizando, fazer melhor o que já fazem. Simples assim. Então, não faz sentido eu me esmerar nos construtos, nas técnicas, nos elementos, nas ferramentas, se eu não tenho antes o alvo em preparar quem vai receber isso. Quer receber mesmo? Quer usar mesmo? Como é que eu preparo nessa transferência? Né? Como é que eu ensino a quem vai usar? Então, essa figurinha aqui humana aí no meio quer dar essa noção, assim, a centralidade do fator humano real das pessoas como fator-chave. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Eu pretendo explorar um pouquinho, né, a questão do Hitozukuri. E aí eu provoquei isso, limpando ali o alicerce dos vários construtos e chamando assim, a centralidade da filosofia da empresa, que é o Hitozukuri, desenvolver gente. Mais à frente, eu acho que eu tenho um ou outro slide que me ajuda a explorar melhor isso, esclarecer. Mas o que a Toyota faz, e né, as organizações que têm o Lean System como referência, é
entender que isso é central e buscar realmente produzir, claro, resultados extraordinários, né? Competitividade, lucratividade, né? Crescimento, longevidade, promovendo resultados extraordinários, mas a partir de pessoas normais. Eu tenho algumas histórias que eu costumo contar a respeito, né, de como é que a Toyota faz. Cara, é um negócio extraordinário. Não, a gente tem que abreviar que não vai dar para hoje a gente explorar isso, mas é um negócio extraordinário, né? Essa questão de pessoas normais, resultados extraordinários com pessoas normais. Então, o que a Toyota busca não é o cara que é PhD não sei do que, no Japão, por exemplo, né? Quem sai da Universidade de Tóquio, é elite. Não é a Universidade de Tóquio necessariamente que vai buscar. Tem gente da Universidade de Tóquio na Toyota, claro, mas não é. Vamos buscar primeiro alternativa é a Universidade de Tóquio, não. Eles vão buscar em universidades ou centros de formação técnica bons, de primeiro nível, claro, que promovam um background suficiente para que essa pessoa seja desenvolvida internamente, né? Então, é isso. Então, essa figurinha, Severo-san, ele quer dar essa noção. Tomara que agora, na sequência, a gente avançando nessas considerações, isso fique mais claro. Eu vou tentar explorar isso melhor. Então, assim, o fio condutor aí dessa questão que a gente tem a centralidade aí do ser humano no modelo, que é importante. Então, muito mais do que a tecnicidade, muito mais do que a questão de como é que as pessoas se engajam, né, no modelo. Rita Ozukuri vai ser o fio condutor aí, né, Ignato? E aí eu queria que você explorasse então um pouco mais. Essa é uma questão que apareceu em algumas lives também, então é uma questão recorrente para o que exatamente é o Rita Ozukuri, né? E aí tem uma questão, a própria Toyota, que é o modelo, ela diz que ela é mais do que, se você puder explorar um pouco mais do que um produtor de carros, né? Existe uma fala sobre eles que é exatamente nessa direção. Então, assim, se você puder explicar sobre isso e claro. Também trazendo como que as nossas organizações, como é que a gente pode desenvolver o Rita Ozukuri nas nossas organizações? Bacana. E a gente tem que se desculpar, né? Porque a gente acaba, quando lida, né, com o sistema Lean como referência, acaba trazendo neologismo, né? E às vezes nem é neologismo, é palavra realmente japonesa que a gente incorpora e, né, Rita Ozukuri é uma delas. Mas a gente vai explicar e é muito simples. E aí fica claro entender por que assim, é até conveniente manter, né, a expressão em japonês. Então, aqui, por exemplo, vou me servir desse slide aqui, que mostra para a gente um dos motos importantes da Toyota. A Toyota tem alguns motos super importantes. Quando eu estou falando de moto, é uma chamada importante que faz apelo ancorado em valores, em princípios da organização, que toca fundo todos que integram essa organização. E a Toyota usa muito fortemente isso, usando vários canais, né, para reforçar a todo instante esses valores a partir dos motos, né? Um deles, por exemplo, a gente vem tudo quanto entra numa operação, numa fábrica, num centro de distribuição, numa oficina da Toyota, você vai ver lá, por exemplo, né? Está escrito assim, Yoi Shina, Yoi Kangae. Yoi Shina, Yoi Kangae é um moto super importante. Yoi Shina quer dizer bons produtos. Yoi Kangae, de bons pensamentos. Então, você gera bons produtos a partir de bons pensamentos, boas ideias. Então, isso é um moto. Outro aparece aqui agora, que tem a ver com isso que a gente acabou de discutir, o Rita Ozukuri, né? Que está escrito em japonês aqui, claro, né? Vocês estão vendo em destaque dois ideogramas em roxo ou vermelho. Então, mono e esse outro aqui é shito. Então, coisa e pessoa, ser humano. Esses outros em preto aqui são os silabários hiragana para formar palavra, né? Então, é o kanji chinês com as silabárias para formar. Então, tem uma sentença que se leria assim. Eles usam também o Romaji, né? O alfabeto romano que está aqui embaixo. Ó. Monozukuri wa hito zukuri desu. O que quer dizer isso? Literalmente, produzir coisas, desenvolver pessoas. Mais literalmente seria produzir coisas, produzir pessoas. Né? Produzir coisas, desenvolver pessoas. Para aí. Mas num arranjo conveniente, aí é uma tradução livre minha, mas conveniente o que está posto aqui. Ó. Hito Zukuri é desenvolver pessoas
que produzam com maestria coisas, qualquer coisa. Então, por ter essa centralidade, desenvolver pessoas no centro, né, das preocupações de todos, da organização, do sistema, é que, por conta disso, a Toyota é capaz de fabricar os melhores automóveis, montar os melhores veículos, fabricar os melhores carros. Eles têm negócios das mais diferentes segmentos. A gente não tem nem ideia, a gente conhece a Toyota porque fabrica, né, monta veículos de passeio, mas ela atua em vários outros segmentos e também é líder, top player, nesses segmentos que decide atuar. Por quê? Por conta da centralidade, que desenvolve pessoas que, independente se carro, casa, tear, máquina operatriz, vai produzir bem, vai fazer com maestria, né, a manufatura. E no Japão isso se chama o monozukuri. Monozukuri é a arte de bem produzir, manufatura, ok? Então, monozukuri, desculpem, o hitozukuri é isso, é desenvolver pessoas, ter isso, né, como central. Eu acho que, não sei se isso ajuda a aclarar, Severo Santos. Ficou ótimo. Aí assim, obviamente, a Toyota, ela se consegue desenvolver pessoas, ela consegue entrar em qualquer negócio. Esse eu acho que é o mote, né? Então, assim, isso mesmo. Através do desenvolvimento de pessoas, eu faço qualquer coisa, né? Corretíssimo, isso mesmo, corretíssimo. Aí é o seguinte, então vamos fazer agora um choque de realidade, Ignato, que é o seguinte, né? Que é o que a gente quer trazer. Toyota, a gente sabe, a empresa de classe mundial, conhecidíssima e tudo mais, e no Japão, a sua origem. Mas a questão chave aí da nossa conversa hoje é como é que a gente faz isso com as nossas pessoas. E além disso, né? Como é que a gente consegue implementar uma transformação Lean que vai dar uma série de resultados importantes com uma equipe que não seja um exemplo de disciplina, com pessoas indisciplinadas, vamos dizer assim. Então, assim, será que... E a gente já escutou bastante disso. Será que o Lean não dá para aplicar aqui, só dá para aplicar no Japão, porque lá, obviamente, as pessoas são culturalmente educadas com disciplina, né? Como é que isso fica aqui no Brasil? Essa é a raiz, a disciplina é a raiz da questão? Interessante, cara. A questão da disciplina, eu espero poder explorar isso. Assim, claro que a questão da disciplina é central, mas ela está mal situada na nossa interpretação. Na nossa interpretação, essa relação funcional entre disciplina e sucesso-fracasso está mal estabelecida. Ela é fator, mas a relação causa-efeito, né, funcional aí, ela está mal estabelecida por conta de interpretação equivocada. Eu vou tentar explorar isso e marcar esse ponto. E aí talvez esse slide aqui me ajude. Então, a gente está falando, né, obviamente, né, o fracasso, né, dos esforços de implementação, do que quer que seja, né? Por exemplo, da implementação do Lean System. O fracasso tem na raiz a indisciplina. A taxa de insucesso aqui no Brasil, no Ocidente, no Brasil em particular, é mais alta por conta da turma que é indisciplinada. Isso é o que se ouve, né? E, assim, e é óbvio, Severo San, Pablo San, os colegas que estão aqui, né, servindo de contraponto, vão lembrar que isso é o nosso dia a dia, a gente ouve isso e vive isso direto, né? E aí eu sempre muito, vamos dizer assim, desconfortável com isso, né? Puxa vida, será que é assim? Eu preciso investigar melhor isso. E aí é isso que eu espero poder explorar com vocês aqui. Severo San, olha só. Quando a gente associa, né, que o sucesso depende de disciplina, ou se não é sucesso, é o fracasso, porque na raiz nós tivemos, né, a indisciplina no cumprimento aos padrões. Essa, tipicamente, é a interpretação, né? E eu gosto muito de ilustrar assim, né? O cara está lá, foi treinado, tem o padrão operacional, está ali, foi construído, né? Instrução de trabalho padronizado, foi envolvido, primeiro, segundo, terceiro turno, operador, envolvido, assina aqui, beleza, bota ali na frente da máquina, da estação, da área de trabalho, e aí, vamos lá, vamos executar, e aí, supervisão, avaliando, monitorando, dá pelas tantas,
Claro que isso é anedótico, né? Mas lá pelas vezes, pô, parece um pouquinho, o cara está fazendo diferente. Pablo Santos, o que você está fazendo diferente aqui, cara? Pô, olha aqui, ó. Não é assim, cara. Vem cá. Olha só, não é assim que a gente conhece essa sequência, não é nessa ordem. Olha, está dando alteração no tempo aqui, olha só, cara. Não é. Pô, parece um pouquinho, Pablo Santos. Pô, você participou, foi você que fez. Pois é, chefe, desculpa, pois é que eu tive alguns probleminhas aqui na sequência, aí eu acabei voltando, né, para aquele método que eu fazia, 15 anos que eu fazia, aí eu, puxa, me desculpa, vou tentar. Então, assim, isso acontece uma vez, cara, tá, ó, te orienta aí, né, meu amigo? Vamos lá, tá aqui na tua frente, é para você isso aqui. Aí, uma segunda, uma terceira vez, cara, não tem jeito, essa turma realmente não quer, essa turma realmente é difícil, essa turma é indisciplinada. Isso é anedótico que eu estou colocando, né, mas, assim, isso é essencialmente a interpretação que se tem da esmagadora maioria das supostas causas do insucesso. Né? Pô, não deu, não implementou, não. E quando eu falo implementar, é qualquer transformação, né? Um novo método, um conjunto de novos métodos que respondem por um novo sistema, enfim. Tipicamente, essa é a interpretação. O que ocorre, na verdade, é que eu costumo dizer assim, pela minha experiência, 95% das ocorrências, ou melhor, eu vou usar o inverso, apenas 5% dessas ocorrências, de fato, você pode associar ao que chamaríamos aí de indisciplina. 95% das pessoas, das circunstâncias, o cara quer, a pessoa quer acertar, quer fazer bem feito. Então, como é que explica que a esmagadora maioria é fracasso? Na verdade, e aí a gente lembra, né? Lembra dos gurus, o Deming dizia, isso ele costumava dizer, né? Olha, 95% dos descolamentos, dos insucessos, nas transformações, tem um fundo sistêmico, portanto, de responsabilidade da administração, da gestão, né? Das lideranças, enfim, da empresa, por extensão, e não do operador. E ele, no final da vida dele, diz assim, olha, deixa eu revisar aqui com vocês, as minhas experiências nesses últimos anos me fizeram revisar esse número. Não é 95%, é mais, talvez 98%, 99%. A minha muito menor experiência me conduz a isso também. Assim, é uma pequena fração que existe em qualquer lugar, existe aqui, existe no Japão, que, por alguma razão, por alguma agenda, por algum interesse, não quer cumprir. Enfim. Mas a grande esmagadora maioria quer fazer bem feito. O que então explica que o padrão nesse degrau aqui, que, né, levaria ao sucesso, o padrão não foi cumprido? Por que não executou, se descolou? Por que ele não cumpriu com a gestão do trabalho que estava ali? O que explica se não é indisciplina? Claro que é indisciplina. Observem essa dinâmica que aqui se tentou representar. Na verdade, quando eu conduzo uma transformação, uma implementação, é óbvio que nesse processo tem sempre um binômio aí. Alguém que vai executar e, portanto, precisa aprender essa nova forma de fazer as coisas, e alguém que detém já esse prévio conhecimento e está na posição de ensinar, instruir esse aprendiz. É isso. Então, este binômio aqui, eles se combinam, eu vou falar um pouquinho disso, para chegar lá em cima no sucesso. E tem uma via, que é essa que eu estou tentando representar aqui. Então, o aprendiz e o líder, fazendo às vezes de instrutor, tem que passar por esse caminho até sucesso, né? Até a implementação com sucesso. E aí começa por o instrutor entender que é dele a responsabilidade de prover pleno entendimento a quem está aprendendo, ao aprendiz, né? Ao treinando. Então, o instrutor assume a responsabilidade por esse processo de ensino-aprendizagem. Portanto, por assumir a responsabilidade, aliás, deixa eu fazer um parênteses, no Japão, na Toyota em particular, mas no Japão de forma geral, assim, tem um ditado que é: se o aprendiz não aprendeu, o instrutor não soube ensinar. Claro que o aprendiz pode voltar para o banco escolar, para retreinar, enfim, no dojo, no centro de treinamento, pode. Mas, tipicamente, quando isso acontece, quem vai é o instrutor. Antes do aprendiz voltar,
é o instrutor que tem que aprender a instruir, a ensinar. Porque ele está falhando no processo, porque a responsabilidade é dele. Ele é o grande agente, né, de promoção desse caminho. Então, gente, uma vez que o instrutor assume essa responsabilidade, tem que assumir. Aliás, eu costumo dizer assim que a função precípua das lideranças é formar e desenvolver a sua equipe, né? É o Hitozukuri na veia. Sim, com todo respeito, eu sempre digo isso, com todo respeito a outras atribuições, responsabilidades que se tem, né? Que as lideranças, nos diversos níveis, têm, né? De prestar contas, de monitorar, de participar de reuniões, né? De follow-up, de interagir com pares, de buscar tecnologia. Tem várias responsabilidades e atribuições, claro, a agenda está cheia. Mas a questão mais importante, a responsabilidade mais importante e que deveria ser protegida, né, para não ser, vamos dizer assim, bombardeado por essas outras demandas, é desenvolver a sua equipe, ponto final. Então, isso posto, o instrutor tem que se cercar dos elementos para prover pleno entendimento. Como é que ele começa esse processo? Existe uma abordagem para isso, eu vou explicar. Mas começa assim, ó. Ele primeiro, para enfrentar esse processo, frente a frente ao aprendiz, ele tem que dominar profundamente o que vai ensinar. O fazer. Não se ensina o que não se sabe fazer. Não se ensina o que não se domina. Ponto final. Então, a primeira questão, isso vocês começam a perceber, né? Vocês, com certeza, aí nos ouvindo, começam a refletir e, com certeza, vão reconhecer momentos em que alguém está ensinando alguém sem dominar perfeitamente, profundamente, como deveríamos. Então, a primeira questão é dominar profundamente o fazer, o que vai ser ensinado. E a outra questão chave, porque isso só não serve, porque senão o cara maestro na execução seria automaticamente excelente instrutor professor. Nem sempre é assim, a gente sabe, né? O que falta? A combinação com dominar como se ensina. Tem uma técnica especial para isso. A instrução de trabalho, o método de ensino. Tem uma técnica detalhada para isso. Simples, sem tecnologia de fabricação de veio, mas é uma técnica que tem que ser dominada pelo instrutor. Então, ele, depois desses dois elementos, aí sim ele pode enfrentar o processo. Aí sim ele está em condição de prover pleno entendimento para o aprendiz. O aprendiz, por sua vez, eu vou explorar, talvez, mais à frente, se o Severo San me ajudar aí, o aprendiz, por sua vez, também tem que se posicionar a partir de uma abordagem que eu vou comentar na sequência, talvez antecipe aqui o Shuhari, mas eu vou explicar na sequência. Então, feito isso, instrutor, né, dominando o que vai ser ensinado, dominando como ensinar, prover pleno entendimento. O que é prover pleno entendimento? É explicar o propósito da nova forma de fazer, explicar detalhes, nuances, né, da sequência, da natureza do fazer, explicar como é que o aprendiz identifica quando algo anormal se manifesta, como é que o aprendiz define o que fazer se na alçada dele, né, corrigir, como é que o aprendiz identifica que está fora da alçada dele e aí pede ajuda, e a quem pedir ajuda, uma série de elementos. Estou tentando ilustrar alguns, né? Do que é que eu quero dizer com pleno entendimento. Uma vez plenamente entendido, meus amigos e amigas, aí sim eu pavimento a via para o domínio do método. Então, dominar método é isso, mas mais do que esse pleno entendimento de sequência, de conteúdo, de natureza das atividades, do fazer, enfim, ele precisa adquirir também a proficiência, ou seja, a eficiência na execução, que é uma combinação, na engenharia industrial isso é clássico, né? É a habilidade que decorre da repetição, 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 é a curva do aprendizado, né? A curva de aprendizagem, ou curva de aprendizado, que para cada atividade, dependendo da natureza, tem, né, uma inclinação, uma extensão específica, né? Mas isso é bem conhecido. E dosar o nível de esforço, ou seja, o quão atento, passo a passo, tem que estar. E esse nível de atenção vai se atenuando na medida em que isso começa a ser dominado, profundamente dominado. Então, é isso, gente. Então, entendimento, pleno entendimento, proporcionando domínio total e absoluto do método. Dominou o novo fazer, nova forma, adquire a confiança
confiança nisso que eu vou fazer. De forma que, eu vou só ilustrar, de forma que, por exemplo, ele, né, o executor, o aprendiz, agora, com domínio e confiança do método, seja capaz de dizer assim, poxa vida, pensar ou falar para alguém, poxa vida, é assim que tem que fazer mesmo, é a melhor forma de fazer a coisa agora. Como é que, até ontem, até antes de eu aprender, como é que eu fazia diferente? Meu Deus do céu, nunca mais. E vocês me entenderam o que eu quero dizer com confiança? Assim, no âmago, essa confiança, cara, se eu posso fazer assim, é melhor para tudo, para mim, para a célula, para a linha, para a empresa, para os meus colegas, para o ambiente, para o produto, ou o que quer que seja que eu manipule. Então, é isso, confiança. E desse domínio, dessa confiança, decorre o natural cumprimento desse padrão. Natural cumprimento desse padrão, o que não implica em esforço disciplinar. Vocês estão entendendo? Perfeito. E aí, meu amigo, sucesso. Então, quando isso não se manifesta, não cumpriu o padrão, não é porque ele deixou para lá. Está na raiz, não tinha confiança. Buscou alternativas, que não confiava. Por que não confiava? Porque, no fundo, não dominava. Faltava algo. Por que não dominou? Porque no processo nascedouro dele faltou alguma coisa. Eu não entendi bem. E aí avançou assim. Vocês me entenderam? Olha, 95%, aí eu fecho com o Demi. 98%, 99% é porque esse processo aqui mal conduzido. Então, isso é muito sério. No Japão, é claro, para eles é claro, para a Toyota é super, hiper claro isso, para nós não. E aí, por força disso, a gente tem que bater nessa tecla, né? Isso sem falar de outras questões, né, de constância de propósito, que aparece aqui ao lado desse modelo, que nos dá conta de, olha, esse é um processo que toma tempo. Desenvolver gente leva tempo. Não é assim, né? Você não bota o cara, tá aqui a instrução, lê aí e sai fazendo. Não é assim. Então, as lideranças, a organização tem que ter essa constante propósito. Desenvolver leva tempo. E tem que investir nesse processo, né? É isso que aqui a gente quer pontuar, Severo Santos. Se a gente olhar nas nossas agendas como líder e verificar, tentando verificar lá o tempo que a gente bloqueia com o treinamento, né, ou com o desenvolvimento da equipe, melhor dizendo, é pouco, né? A gente escuta muitas vezes também que não tem tempo para um líder respondendo, não tem tempo para treinar minha equipe porque eu estou cheio de coisa para fazer. Daí a pergunta para ele seria o seguinte, se você não está desenvolvendo sua equipe, você está fazendo o quê? É verdade, é verdade. O secundário tomou a vez, uma inversão brutal aí do papel do líder. O papel princípio do líder, responsabilidade princípio, papel central é desenvolver a sua equipe. Me permita me servir, talvez, a arrematar aqui essa fala com essa questão. Mas por que disciplina? Olhem que interessante isso aqui. Não é que... Então, a gente não está negligenciando a disciplina. Disciplina é importante, claro. Mas não é relação causal aqui. Onde é que ela é importante? Tem, sim, uma questão super importante. Deixa eu me servir aqui esse próximo passo aqui. A disciplina é importante, gente. Mas para aprender, não para executar. A disciplina é importante para aprender, porque esta é a origem da disciplina. Deixa eu me ancorar na etimologia, a origem das expressões, das palavras. Etimologicamente, buscando a origem da expressão, palavra, disciplina, ela tem origem no latim, né? Discípulos. O que é discípulos? É aquele que aprende, que deriva também de um verbete, um verbo, né? Dicere. Dicere é aprender. Então, discípulos, da disciplina derivou disciplina, que é instrução, conhecimento, a matéria a ser ensinada. Por decorrência, disciplina significa ensino, educação, que um discípulo recebe ou recebia do mestre, e aí a decorrente obediência às regras é o superior nesse processo. Então, disciplina indica, sim, disposição do aluno em seguir os ensinamentos e as regras. Ensinar, quando ele está aprendendo o processo. Vocês me entenderam que não tem nada a ver com execução aqui? É um processo diferente, ele não está executando nada, ele está aprendendo. Então, a disciplina é importante, o posicionamento, né, do discípulo para aprender, não para executar. Vocês me entenderam? Uma vez que ele aprendeu, e é isso que eu quis dizer aqui quando eu falei que o líder instrutor tem que se municiar de
domínio do método, domínio do que ele vai ensinar e domínio do método de ensino, o aprendiz da disciplina para aprender. E aí eu vou explorar um pouquinho na sequência, que é o Shuhari. Faz sentido aqui, Severo, essa colocação aqui, disciplina, não para executar, porque a execução de acordo com o padrão decorre daqui, é de confiança, domínio e confiança, não de disciplina. Perfeito. Está claro? Está claro. Então, disciplina para aprender, isso sim. Claro. E aí eu vou mostrar por quê, onde é que entra a disciplina para. Por que é isso? Disciplina para aprender. Tem uma abordagem para aprender. Então, é aprender. Aí sim, para aprender e ensinar. Isso é requerido sempre de todos nós. Para o aprendiz, sempre que ele está na posição de aprendiz, para qualquer um de nós na condição de aprendiz, tem que adotar esta abordagem. E o instrutor, uma vez foi aprendiz, e aliás, ele é sempre aprendiz, ele está sempre se colocando, né, essas duas posições, sempre. Instrutor, aprendiz. Então, o Shuhari, ele está promovendo, né, o discípulo, o treinando o aprendiz, e ele também se coloca para poder, vamos dizer assim, aprender o que vai na sequência ser ensinado. Então, o que é o Shuhari? E aí que sim eu preciso de disciplina. O Shuhari é um modelo de aprendizagem que se originou no Japão, nas artes marciais, e é para criar o aprendiz até ele chegar no domínio do conhecimento. E aí, o que é Shuhari? Shu existem outros sinônimos, né? Mas enfim, eu achei bom esses aqui. Shu é cumprir. Ha, romper. Ri, superar. Vocês vão ver no dicionário japonês, ou mesmo na internet, se buscarem, tem outros sinônimos, é verdade, mas esses aqui se adequam melhor nesse contexto, né? Então, cumprir, romper, superar. O que é isso? O que é o Shu? Cara, é o momento de iniciar todo o processo em que o aprendiz se posiciona humildemente para obedecer os principais pontos a serem seguidos. Ele executa e repete de acordo com as orientações do sensei, do mestre. Ele não questiona nada. Ele assume que aquele que está ali naquela posição de instrutor, de mestre, de sensei, está ali na melhor condição de domínio do método e da forma de ensinar e da melhor das intenções de desenvolvê-lo. Pode confiar. Então, essa é a primeira posição. E segundo ele, por dominar, fique tranquilo, porque o que ele vai te orientar, né, no passo a passo que vai ser orientado, foi provado, rigorosamente provado, testado. Não vai te pôr em risco, está te assegurando até o momento, neste momento é a melhor forma de fazer as coisas. Ah, mas tem certeza? Certeza absoluta não. Por isso que você vai ser convidado a desafiar isso que vai ser ensinado. Mas primeiro domine. Claro. Primeiro domine, para depois desafiar o método. Então começa, para dominar você precisa ser. Desarmar-se, baixa a guarda, humildemente assume, não é? Faz assim, faz assim. Por que faz assim? Para fazer assado? Tem espaço para isso, mas não agora. Primeiro domine. Então precisa né? Apreenda a atenção total na instrução e execução, esforço, a disciplina para executar. Eu estou no aprendizado, executar de acordo com a instrução. Eu estou no processo de aprendizado. Feito isso, eu avanço para um estágio que a gente chama de Ha, que é o romper. E ele começa executando, repetindo, ele começa a quebrar pouco a pouco as regras por trás, né, dessa a forma de fazer. E aí o domínio do que está por trás das teorias, do conhecimento, das tecnologias que estão por trás, ele já começa a dominar, né, as questões de fundo e aí mentalmente fazer alguns challenges, né, alguns desafios. Poxa, isso aqui tem que ser investigado, acho que tem oportunidade para Kaizen aqui. Mas ele já tem profundo domínio, né? E ele dominou não só a execução física, mas ele dominou os conceitos que está na base, né, do que está sendo executado, né? Aí avança para o Uri, que é a superação. As atividades executadas de forma natural, de forma natural, e aí sim, a preocupação, né, com a execução não mais existe, porque está profundamente dominado, é como entrar no automático, a gente costuma dizer, né? E aí ele começa a se encontrar numa condição de
promover rompimentos. Por isso, superação, a ruptura. E aí é onde entra, né, o Kaizen, ou mais radicalmente o Kaikaku, né, a inovação, a quebra do paradigma. Isso é tão importante, gente, que assim, o instrutor, né, o sensei, ele julga que ele cumpre o papel dele quando ele promove os aprendizes a atravessar e superar o que ele instruiu. Então, o melhor instrutor, o melhor sensei é aquele que olha para o lado, depois de passar do tempo, e vê senseis melhores do que ele já. Porque ele promoveu, fez a turma passar pelo Shuhari, e os caras romperam, né, desafiaram o que foi ensinado por ele, e fazem melhor, são capazes de ensinar além. Estão me entendendo? Isso é muito profundo. Mas é aqui que entra a disciplina, para enfrentar esse processo. E não está sendo ensinado. Mas vem cá, não dá para romper direto sem. Não, vamos já. Deixa eu sugerir o que, sensei. Entenderam? É isso. Aqui que entra a disciplina. Deixa eu aproveitar, então, assim, esse momento aí que é propício, assim, a gente ficou claro essa questão dos pontos aí de congelamento, de entender, de humildade vamos dizer assim, do aprendiz, né, do papel, e aí a evolução depois. A gente sabe que lá atrás a Toyota e as empresas do Japão se valeram do modelo que é bem antigo e conhecido nos Estados Unidos, talvez hoje até esquecido no próprio Estados Unidos, que é o TWI, que foi no momento ali da Segunda Grande Guerra, ali, após a Segunda Grande Guerra, que aquele momento de crescimento, eles tinham que treinar pessoas para alimentar as indústrias, né, com mão de obra, com equipe capacitada. Qual é a relação, então, do Shuhari com o TWI? Como é que isso se casa? Como é que eles usaram isso? Se você legal, bacana. Isso aí. Bacana. O japonês é sempre muito atento, né? Se costumava dizer, hoje a gente não associa muito mais o que eu passava a associar assim, pô, o japonês é bom de copiar e aprimorar, né, a cópia, né? Hoje a gente fala muito que o chinês está tentando fazer isso, né? Mas o japonês fez muito bem isso, e não sem pudor algum, sempre atento, né, ao fazer melhor, ao melhor fazer, e trazia com profundidade, mergulhava, né, no fazer, no método, e buscava aprimorar, dominar, e depois ele praticava o Shuhari, né? Tentava reproduzir, e aí depois, né, aprimorar Kaizen, Kaikaku, enfim. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque ele fez isso direto, mundo afora, e os Estados Unidos e a Alemanha, dois países, duas culturas que sempre serviram de inspiração. Eles iam muito buscar, né, na cultura americana, no que acontecia nos Estados Unidos, nas organizações americanas e, por exemplo, alemãs. Um dos aspectos que chamou muita atenção deles, e tem várias histórias, né, similares, mas um dos aspectos foi exatamente o que o Severo só comentou agora, que é o método de desenvolver, formar rapidamente gente como força de trabalho, gente despreparada como força de trabalho. O TWI, né, o Training Within Industry, que na época da Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas desenvolveram método para trazer do campo gente que não sabia nada de indústria, para entrar para dentro das fábricas de indústria bélica, né, para produzir, para sustentar a posição americana aí no esforço de guerra, Segunda Guerra Mundial. E aí os japoneses terminaram a guerra, né, se levantando, né, depois de ter sido realmente arrasados, se levantando, foram buscar as melhores práticas, né, os caminhos, e aí viram o TWI americano. Cara, esse negócio aí é interessante. E aí aprenderam o TWI e a Toyota, várias empresas japonesas, aliás, várias organizações de promoção da competitividade no Japão, tipo o que para nós seria assim a CNI, a Fiesp, a Fiergs, né, lá no Sul, enfim, as confederações, né, de indústria, enfim, também atentos a isso, trouxeram isso e tentaram disseminar. Disseminaram. Na Toyota, isso pegou com força, o TWI. O TWI, na verdade, são 4 elementos, não vou detalhar aqui, são 4 grandes blocos, mas o primeiro bloco, e é o que ganhou relevância, destaque, é o que se incorporou
a esse modelo de desenvolver gente. O Hitozukuri são 4 elementos. Assim, 4 elementos do TWI, né? O método de instrução de trabalho, desenvolver oportunidades, melhoria do trabalho, relações no trabalho, capital trabalho, na época, muito forte, né? Embates, enfim, né? Como é que líderes lidam com suas equipes, com os operários, né? E programas especiais. Mas esse primeiro, que é a instrução de trabalho, a Toyota incorporou, combinou com desenvolveu outros 3 e montou a abordagem para municiar as lideranças para desenvolver seus times. Que abordagem é essa? Então, a instrução de trabalho com origem no TWI, não é exatamente TWI, é um dos elementos do TWI, lapidado, né? Simplificado. Então, instrução de trabalho. Dojo, ou seja, é o treinamento offline, em condições controladas especiais, fora da linha. E a gente vai explicar por quê. Terceiro, uma vez dominado e com segurança, agora pode executar, só que ainda talvez não na eficiência, aí eu vou para o Gemba, o On-the-Job Training. E o quarto elemento, que é o agregador disso tudo, é o líder, mas o líder como instrutor, no papel de instrutor. Então, são esses 4 elementos. Então, Severo-san, o TWI, ele é chave, porque ele é um dos elementos do Hitozukuri. E quando eu falei ali do instrutor que vai trazer o aprendiz para prover pleno entendimento, aquele step by step, lembra que eu comentei, ele tem que ter domínio do que vai ensinar e domínio de como ensinar. É isso, é o TWI, é a instrução de trabalho com origem no TWI. Então, ele tem que ter isso na mão, né? E aí, aparece aqui, ó. Aqui eu tenho uma simplificação, né, desses 4 elementos para desenvolver gente, né? O método de ensino, baseado no método da instrução de trabalho do TWI. E aí, se a gente olhar para dentro dele, vai ver que é um passo a passo, são 4 passos. O 4 está se repetindo aqui, né? TWI são 4, mas é coincidência, né? A instrução de trabalho são 4 passos, a instrução de trabalho, super fácil, né, de entender e aplicar, mas muito rigoroso e que, cara, promove um outro desempenho do instrutor e do aprendiz nesse processo, é muito legal. A gente tem na Leanway um módulo, um workshop específico para isso, a gente tem aplicado em 8 horas, e tem sido muito legal, porque a gente faz algumas simulações, né, aplicando esses 4 elementos, né, os 4 passos, né, da instrução de trabalho, bem legal. E aí, os demais eu nem vou repetir, porque eu me antecipei e comentei, né, Severo-san? O dojo, que é o momento, né, em que o ambiente em condições controladas, o on-the-job training, e o líder, o instrutor, o líder no papel de instrutor, né? Aqui uma observação que talvez eu já tenha feito, né? Desenvolver equipe é a responsabilidade chave, básica, função principal, né, das lideranças. Talvez, Severo-san, não sei se cabe, respondendo ou avançando um pouquinho mais na tua colocação sobre, né, a instrução de trabalho, o que é a essência da instrução de trabalho? Eu falei que são 4 elementos. São preparação, apresentação, aplicação e teste. Eu não vou, obviamente, detalhar. Tem tudo a ver com o PDCA. Então, são esses 4 elementos na instrução de trabalho. O que eu faço? O que o instrutor faz para ensinar? Ensinar a dar injeção. A enfermeira, eu estou falando disso porque é para tirar a gente da zona de conforto e para remeter a um exemplo que eu tenho aqui, que é exatamente isso. Eu sou enfermeira chefe, enfermeira líder, e eu também sou instrutora das enfermeiras mais novatas, auxiliares de enfermagem, que estão aprendendo por exemplo, a colher a amostra, a injeção para colher a amostra ou para injetar contraste, para exame de imagem, por exemplo. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu ensino outras enfermeiras a espetar os outros? Caraca, tem método de me ensinar isso? Cara, tem que fazer. Não, tem cuidados. E eu queria explicar isso, usando esse exemplo que é bem fora do nosso. Eu detesto ver sangue, então, imagina. Por isso, até que isso vem a calhar. Sai da zona de conforto, sai de exemplos que a gente domine, e eu quero explicar o que é esses 4 passos aí.
Mas bem rapidamente. Então, são esses 4 elementos aqui, né, da instrução do trabalho. Primeiro, eu preparo o aprendiz local, não vou detalhar, tem um passo a passo, o que é preparar o aprendiz, o que quer dizer preparar o aprendiz, atenuar a ansiedade, deixar ele confortável, com condição de antever o que vai ser ensinado e o final, o que se espera no final desse processo, preparar o local, né, enfim, fisicamente, para proceder, né, a instrução, enfim, eu não vou detalhar aqui porque não é esse o alvo, né? Apresentar no detalhe a operação, verbalizando, o instrutor fazendo, depois deixando que ele livremente, né, meta a mão, faça, se for, no caso, tiver a ver com manipulação. Então, isso é apresentar, eu estou simplificando, apresentar a operação, experimentar fazendo, aí começa o processo de instrução, propriamente dito, no passo 3, onde o instrutor permite ao aprendiz realizar e vai dando instruções paulatinas, adicionando conteúdo nesse passo 3, enquanto ele várias vezes executa, ampliando o domínio, ampliando o entendimento e domínio. É muito legal. E depois o acompanhamento, que uma vez dominado, ele é liberado para adquirir a eficiência e vai para o Gemba, aí isso no dojo, idealmente, vai para o Gemba para adquirir eficiência, né? Ou repetir e adquirir habilidade de esforço, que é eficiência. Graça, nessa questão do detalhamento que você falou aí, tem uma questão que é o cuidado de se garantir que se cobriu o óbvio, né? Eles não negligenciam, não se negligencia o óbvio, né? Então, muito bom. Tem razão. É verdade, né? Que bacana isso que você está levantando, né? Porque, via de regra, a gente negligencia o óbvio porque o óbvio é óbvio. Desculpa o trocadilho quase sem sentido, mas é isso mesmo, né? É tão óbvio que é óbvio. Para que detalhar? Para que explicar? É óbvio. E o óbvio, ele esconde os detalhes que determinam o resultado que se deseja, que se pretende, né? Planejado. O óbvio, e aí não é à toa, né, que tem um ditado que mais ou menos explora isso, né? O diabo se esconde nos detalhes, né? O óbvio, ele esconde os detalhes. Então, assim, essa associação é tipo, rapaz, como é que você não viu isso? Era óbvio. Não tão óbvio assim. Então, deixa eu explorar. Agora, deixa eu tentar ilustrar um pouquinho disso, nessa tal obviedade que precisa ser explicitada aqui. Eu falei, né, que eu ia tentar usar um exemplo aí de como é que eu instruo. Então, aí eu já comentei, né, o lema do se o aprendiz não aprendeu, o instrutor não sabe ensinar. Olha só que legal isso aqui, gente, que a gente normalmente não reconhece como instrumento de ensino, né, de instrução. Isso aqui chama-se folha de detalhamento do trabalho. Folha de detalhamento do trabalho. Não é instrução de trabalho, não é para o aprendiz. Não é para no dia a dia executar e estar na frente da máquina. Não é isso, é outra coisa. O que é isso aí? É detalhar o trabalho para servir de script, de colinha, para o instrutor ao longo do processo de ensino. Para ele não perder nenhum aspecto importante, nenhuma obviedade, nenhum detalhe. Então, é para isso que serve. E ele tem que desenvolver isso. Isso é um trabalho de dever de casa do instrutor. Se eu vou ensinar o cara a fazer uma solda, eu tenho que, antes, desenvolver a folha de detalhamento da soldagem. Estou chutando, né? Solda. Assim. Ou a costura de uma camisa, vou ensinar a costureira. Sou costureiro experiente, vou ensinar a costureira. Eu sou instrutor da time das costureiras. Como é que é essa costura? Como é que é o ponto? Blá, blá. Eu tenho que executar. E aí... Bom, né? Claro que eu sei executar, então. Mas eu sei executar e sei seguir a instrução de trabalho. Mas não é isso. É como é que eu ensino o que está por trás da instrução de trabalho. Esse é o papel da folha de detalhamento. Olha que interessante aqui, ó. Esse exemplo, né, fora da nossa típica zona, né, de atuação, essa aqui é a saúde, a enfermagem. Injeção de contraste na veia. Contraste para entrar no sistema circulatório e a pessoa vai para o tomógrafo computadorizado e aí, ou cintilografia, né, o cintilógrafo, para poder fazer o exame, né, usando esse contraste, sei lá, radioativo.
Então, olha só, então ele vai injetar contraste. Vamos ver, então, são 3 elementos-chave do... Eu estou tentando pegar meu mouse. Ah, está aqui, o pointer. Então, são 3 blocos. Me acompanha aqui, ó. Passo importante, isso é um bloco, é uma coluna, a primeira coluna à esquerda, né? Passo importante. A gente tem que identificar quais são os passos importantes. O que é um passo importante de uma atividade? Passo importante é um segmento da atividade, é um segmento que acontece algo que permite avançar para uma próxima etapa. É isso. Então, quando a sequência de execução há uma transição para uma nova, opa, mudou, soldou, dobrou, opa, agora começa uma outra atividade na execução, opa, isso é um pequeno primeiro passo. Então, passo importante é isso. É um segmentozinho lógico da operação que a partir do qual aconteceu algo que permitiu ir para o próximo segmento. Ok? Essa é a definição clara. Vocês vão entender aqui, ó. O que tem associado ao passo importante? Ao passo importante tem associado ao ponto-chave. O que é o ponto-chave associado a cada passo importante? É qualquer coisa em um passo importante que ou promova ou comprometa a qualidade, que afete segurança do executor e que torne o trabalho mais difícil, mais produtivo. Mais difícil ou fácil, né? Mais fácil ou mais produtivo. Isso é um ponto-chave. Estou interessado em ponto-chave associado a cada etapa, né, a cada passo, que tem impacto em qualidade, em segurança, em produtividade, facilidade de execução. E aí, a razão associada a passo importante, ponto-chave, a razão desse ponto-chave. Por que é chave isso? Por que eu tenho que passar por isso? Vamos dar uma olhada como é que isso se manifesta. Olhem só. Ele vai injetar contraste. Começa por aplicar torniquete. Eu vou ler, depois eu vou pegar 1 ou 2 passos aqui para a gente exemplificar isso. Aplica torniquete. Aplicou torniquete. Desculpa. O pointer está aqui. Aplicou torniquete. Seleciona a veia. Limpa a área com gás embebido em álcool. Insere a agulha na veia. Conecta a seringa ao catéter. Injeta 2 ml de colher de sódio, segura o catéter junto ao braço, agora injetou o contraste, remove o catéter e aplica gás esparadrapo. Está feito. Está feito a injeção de contraste. Olha que interessante. O que é importante destacar? E aí eu não vou passar por todo, né? Vai relacionando. Mas eu vou pegar esses 2 aqui. Por que aplicar... O que é ponto-chave relacionado ao primeiro passo que é aplicar o torniquete? Por que eu aplico o torniquete? Qual é o ponto-chave? Porque aplicando o torniquete eu pressiono as veias e aumento o tamanho das veias. Tá? E para quê? Qual é a razão de aumentar o tamanho da veia? Para eu destacar a melhor veia, a de maior diâmetro, a de maior calibre, e isso facilita a injeção. Eu vou selecionar, eu aplico o torniquete para que a veia de maior porte se destaque, e eu visualmente seleciono ela. É por isso que o torniquete é importante. É para isso. Tá, eu não vou abrir, né, passar por todos. Por que limpar, o passo importante, limpar a área com gás embebido em álcool? Qual é o ponto-chave da aplicação? Deixa o álcool secar o ar. Por que deixar secar o ar? Porque se eu não deixar secar o ar e eu aplicar a picada antes do álcool secar, a presença do álcool na pele causa dor. Quando ainda úmida, né? A pele ainda úmida de álcool, causa dor, desconforto e retração. Pode gerar um acidente ou minimamente uma má aplicação. Né? Má aplicação mesmo. Então, vocês entenderam assim, como é bacana isso, esse instrumento que o instrutor constrói. E olha só que legal isso aqui, né? Os tais as obviedades que são os detalhes. Isso, gente, o ponto-chave é o macete. E como é que o macete se revela, né? Revela-se assim, quando eu tenho o rigor para cada passo importante, definir o que é ponto-chave, e aí eu destaco isso na hora de instruir. Cara, isso foi revelado, talvez à custa de muita tentativa e erro, de muito esforço de aprender. O cara é sênior, o cara agora domina, ele, né? Pô, o instrutorzão lá, ele domina. Ele tem os macetes. Claro! Eventualmente ele foi ensinado os macetes, ele teve a sorte de ter um instrutor, né, que teve esse preparo. Se não, é bater o caminho.
diferença. Ele desenvolveu essa expertise todo. Mas ele não, o aprendiz, se tem um instrutor ciente disso, não precisa passar por isso. Claro. Então, ele domina, o macete ele traduz aqui. E aí é a experiência do instrutor que revela o macete, né? Mas aqui, colocado, né? Olha que legal. Não é bacana isso, Severo Santos? Quanta coisa além, né, da indisciplina que a gente... Né, assim, o que aparentemente é uma indisciplina, quando a gente puxa o fio, vem essa linha de... Bom, Grato, a gente já está no adiantado da hora, mas eu queria explorar um ponto que muitas pessoas não conhecem. Assim, a gente tem a oportunidade, nas vezes que a gente vai ao Japão, de ter contato com o que o pessoal chama lá de dojo, que é o offline, que é um dos elementos que você comentou lá, né? Então, um dos elementos é o dojo. Eu queria explorar com vocês nesse finalzinho. Inclusive, a gente tem empresas no Brasil, como a Jacto Agrícola, por exemplo, que eles implementaram estruturas de treinamento offline, né? Então, você podia explorar um pouquinho o que é o dojo? Muita gente não conhece. Excelente. Vocês viram ali, né, gente, que o dojo é um dos 4 elementos para o Hitozukuri, né? Então, é a instrução de trabalho, e aí dentro desse trabalho, aqueles 4 passos, tem esse importante instrumento, né, que é desenvolver essa folha de detalhamento do trabalho para poder ensinar. Então, instrução de trabalho, dojo é o offline, on-the-job training e o líder como instrutor. O dojo veio obviamente das artes marciais, na verdade veio dos templos budistas, enfim, e aí depois nas artes marciais se consolidou, né, o dojo, mas é onde se meditava, né, e mais modernamente onde se pratica arte marcial. Dentro desse contexto aqui a gente pode definir assim, fisicamente é a área na qual eu estabeleço em condições controladas, tanto quanto possível a reprodução do que ele vai enfrentar no mundo real, né, no Gemba. Então, eu vou tentar montar um laboratório tentando reproduzir a condição real. E ali começar o processo de instrução, né? Então, com base nisso tudo, né, que eu comentei há pouco, né, da instrução do trabalho, é ali que começa. Então, o dojo é a porção offline, em que eu dou pleno entendimento de como executar, promovo os primeiros passos de dominar a execução, e aí, ao final da instrução ali no dojo, nessa condição controlada, ele vai ter dominado, só não vai ter ainda adquirido a eficiência. Aí ele tem que ir para o on-the-job training, ele tem que ir para o Gemba, ainda sob supervisão, sob acompanhamento, até que ele atinja o nível de eficiência requerido, que só vai ser adquirido com o tempo, repetindo. Mas o dojo é onde o domínio do método, rigor, entendimento do domínio do método está assegurado. Aí é liberado para a operação. Não vai performar com o nível de eficiência dos colegas mais experientes, mas ele já performa. Por isso, aquela figura, né? Quando aterriza um novato, tem o líder que está a postos, e às vezes é um sênior que está a postos em estação vizinha para cumprir com parte do trabalho. Por quê? Porque ele faz direitinho, mas tem que fazer em 55 segundos, ele faz em 65. Então, ainda, né? 65 na semana. Semana que vem já vai em 60. A outra semana já está fazendo em 55. Mas, enquanto isso, o líder ajuda a parte o operador líder, né, o team líder, ajuda em parte da execução ou da estação, né, vizinha. Então, essa é a lógica, né? Então, o dojo é isso, Severo Santos. E aí, vamos fazer, né, um paralelo com o que a gente tem aqui. Onde é que a gente tem dojo aqui no Ocidente? Lá é muito, muito importante. Dojo para a instrução operacional, do trabalho operacional mesmo, esses de montar, de dobrar, de furar, de soldar. Mas dojo para controle de qualidade, aspecto de qualidade. Dojo para os aspectos de segurança. Então, tem dojo para uma série de enfoques que você desenvolve o dojo para instrução, né, nesses temas. Então, é isso, Severo Santos. Aqui a gente tem que... Eu não estou sugerindo assim que, se não tem dojo, não, já era, não dá para fazer o Hitozukuri. Não é isso. Idealmente, desenvolvedor. Já que tu desenvolveu, né? Foi lá para o Japão, viu,
e aí desenvolver o seu dojo na Jacto Agrícola. Nem sempre isso é possível, viável, tem timing, tem dinheiro, enfim, mas a pergunta-chave aqui que se coloca é o que é, então, que me é exigido fazer para compensar essa falta? O que é que eu preciso fazer para garantir que o fato de não ter havido o dojo, eu não submeta, né, todo mundo, o aprendiz, inclusive, a jogar no Gemba e on the job training. O que eu preciso fazer, então? E aí eu tenho que ajustar o modelo, né? Tá claro, Severo? Será que... Cara, imagina a situação da gente largar um piloto de carreira, de um Boeing, de um Airbus, sem um dojo, sem passar horas no simulador, né? Imagina. É isso mesmo. Lá é isso mesmo. Nas companhias aéreas, o dojo é o simulador. É isso mesmo. É isso aí. É isso, Severo. Eu acho que é isso que eu daria para comentar a respeito aí da importância do dojo, o papel do dojo, né? É um dos 4 elementos importantes, né, para o Hitozukuri, né? Opa, eu não estou te ouvindo, senhor. Está mudo, está mudo. Para finalizar, a gente já está no avançado. Só para finalizar, inclusive apareceu uma das perguntas aqui que vai nessa linha para a gente, que é o papel do líder, né? Que a gente falou, o que o líder está fazendo se não é desenvolvedor de pessoa, né? E aí até o Maurício Sorrentino colocou aqui, nessa linha de raciocínio, podemos dizer que uma pessoa não tem condição de ser líder se não tem capacidade de ensinar, é a pergunta dele, né? Assim, o papel do líder, né? Como é que é o comportamento e o papel do líder nesse ambiente aí do Hitozukuri, né? O Sorrentino só colocou, né, fez uma colocação assim bem provocativa, assim, se ele não tem condição de ensinar, não pode ser líder. Olha só que interessante, assim, o que eu posso te dizer, assim, não está cumprindo com a função precípua, mais importante. Se ele não sabe ensinar, não é capaz de ensinar, não está cumprindo com a função mais importante. Mas não quer dizer que ele não seja capaz de ser líder, ele é capaz. Por quê que eu afirmo isso? Porque isso você desenvolve. Você desenvolve a capacidade de ensinar. Formar líderes, né? Liderança nesse sentido de ensinar, desenvolver gente, você desenvolve, você forma. Então ele pode. Ele não está cumprindo agora porque faltou ele, né? Esse processo por trás para desenvolvê-lo. Mas um líder não pode ser líder, ou alguém não pode ser líder, se faltar outros elementos, que eu chamaria de características básicas, chave para cumprir com essa, para aterrissar, calçar os sapatos da liderança. Eu vou citar alguns. Tem alguns elementos, algumas características-chave. Eu vou citar 3. O primeiro deles é você não desenvolve. Por essas 3 que eu vou citar, é porque você não desenvolve. Então, você tem que ter o cuidado na captação, trazer para dentro de casa, da organização, a partir dos canais de contratação, seleção, enfim, humildade. Você não desenvolve. Então, você quer líder que seja humilde, pessoas que sejam humildes. Humildade. Isso é formado, isso tem a ver com, está intrinsecamente relacionado ao caráter. Isso é desenvolvido na mais tenra idade, em outras instâncias, lá atrás na família, né? Então, humildade. Não tem, aí sim a gente não sabe. Esse cara não pode ser líder. Não pode, eu afirmo com tranquilidade. Não tem humildade para ouvir, para desarmar-se, para praticar o shuhari. Lembra, né? Que o primeiro elemento, shu, depende da humildade. Como é que um cara prepotente, boçal, vai se comportar? Não consegue nem aprender, quanto mais ensinar. Então, humildade. A outra questão é, para desenvolver gente, aí você pode aprender a ser desenvolvido, né? A ensinar, a desenvolver gente, você pode, mas você tem que gostar de gente. Então, tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de pessoas. Nem todo mundo gosta, né? Cara, esse negócio aí, o ser humano é que... O ser humano é que atrapalha tudo. Tem gente que gosta da retaguarda, da distância, né? Dos laboratórios, nos instâncias de projeto isolado, né? O solo. Mas a grande maioria de nós todos, e provavelmente dos amigos e amigas que estão aí conosco, é lidar com gente, desenvolver gente, trabalhar em equipe, engajar, motivar.
Então, assim, essa é uma segunda característica que, se não tem, não pode ser líder. É gostar de gente. Porque como é que você vai desenvolver isso? Depende disso. E o terceiro elemento, tem outros elementos, mas o terceiro que eu me aventuro a destacar é a curiosidade pelo profundo domínio do que vai ser aprendido e ensinado depois. Se você não tem a curiosidade e a disposição de aprender na profundidade requerida, você não vai dominar. Como é que você vai ensinar? Não, eu já sei, se eu já sei, se não tem a curiosidade do menino aprendiz, já era. Então, esses são os elementos que eu diria, Sorrentino-san, que se não tem, não pode ser líder. Mas se não sabe ensinar, dá para desenvolver. Ok, Severo-san? Ok, Sorrentino-san? Obrigado aí pela resposta, Gnatto. A gente está já no avançado, mas assim, tentando fazer um fechamento, assim, que a questão original lá vem da indisciplina, né? E como que essa questão, quando a gente aponta, nós como líderes apontamos a dificuldade de trabalhar em um ambiente de indisciplina, na verdade, essa é uma colocação bumerangue, né? A gente joga essa colocação, ela volta para nós, porque a raiz está na liderança, né? Exatamente. Legal, Você viu que bacana? Você viu que bacana? Eu só afastei, tirei a disciplina, a questão da disciplina, a indisciplina da nossa frente, logo no início. Ó, disciplina é requerida para aprender, não para executar. Vocês viram? E aí a gente não falou mais de disciplina e disciplina. Claro. Falamos de outras questões que são chave. É isso? Excelente. É muito legal. A gente já está fechando quase 19h30 aqui. Acho que se você quiser algum arremate final. Gostaria sim, Severo-san. 2, 3 minutinhos, se me permitirem. Eu acho que é legal a gente falar do seguinte, olha só. Eu abri o chat aqui, mas, cara, eu fico com vontade de explorar as questões, os contrapontos. Mas me permitam fazer o seguinte, avançar aqui alguns slides. Como eu disse, isso é um roteiro que eu preparei para tentar explorar. Alguns deles a gente está explorando. Mas olha só que legal, cara, para tentar finalizar. A questão chave, como a gente viu, a centralidade do Shitosukuri desenvolver gente, né? Claro que antes de construir, aplicar as ferramentas, os construtos todos, as técnicas, né? A gente precisa fazer um esforço especial para criar e manter um ambiente Shitosukuri. Pessoas que queiram aprender, instrutores, líderes que queiram desenvolver. E aí eu crio esse ambiente, né, propício a essa interação, instrutor-aprendiz, né? No Japão isso é muito... E a gente usa, né, Pablo-san, na Linway, as figuras senpai, kohai. O senpai é aquele que, entre outras coisas, também está preocupado com a aprendizagem, o desenvolvimento, né, do seu júnior, né, do kohai. Então, isso é super importante, né? Então, isso é muito importante entender. Olha outra questão super importante que eu gostaria de destacar aqui, que está subliminar, que é isso que está posto aqui, nesse slide aqui, ó. O protagonismo e autodesenvolvimento. O protagonismo de todos nós, de todas as pessoas que integram um sistema qualquer. E a disciplina não para executar. Eu tenho que estar atento para executar conforme o padrão, mas a disciplina é para aprender, que é o que eu pontuei. Então, é a responsabilidade de cada um o autodesenvolvimento. Desenvolver-se, capacitar-se, ou ser capacitado, se preferirem, é a responsabilidade primeira. Assim como, né, se o aprendiz não aprendeu, o líder não soube ensinar, se eu não estou aprendendo, a responsabilidade é minha. Não é do chefe, não é do RH, não é da empresa. Por isso que eu coloquei aqui. A empresa pode ajudar, claro. O chefe pode ajudar, o líder pode ajudar, o RH também pode ajudar. Mas a responsabilidade é de cada um de puxar essa ajuda. Pull. Sistema puxado também aqui. Puxar ajuda para quê? Para capacitação. E a gente usa isso. Na Linway a gente usa, eu apregoo isso, advogo isso junto a, né, os meus amigos e colegas, onde eu tenho esse alcance, a Jacto Agrícola, a gente está fazendo isso. Tá? Vamos construir, por exemplo, instrumentos, elementos que permitam que a pessoa faça a gestão, né, de seu desenvolvimento. E aí que entra em cena, pode entrar em cena o A3 de capacitação, que está aqui, ó. É cada um desenvolver um plano de autodesenvolvimento e chamar RH, chamar a liderança, o chefe, o padrinho, o senpai,
para ajudar. E aí a gente bota isso no formato classicamente, né, do A3. Tem A3 de solução de problema, A3 de status, A3 de proposta. Esse A3 de capacitação gerencial serve super bem. Eu uso há anos. Na verdade, eu uso há décadas o A3 com esse propósito de capacitação. E aí é um A3 de proposta, e aí só que ele me permite falar em que contexto eu quero me desenvolver. Aqui sou eu, por exemplo, né? Aqui sou eu, a vez para meu desenvolvimento. Aqui, quem sou eu? Qual é o meu status? Qual é o contexto em que eu estou inserido? Como é que eu estou nos níveis de competência que me são exigidos? Aqui, nesse caso, são 10 competências, 5 técnicas e 5 comportamentais. Eu faço uma avaliação do meu status, ponto de partida. Projeto, onde eu sou capaz de chegar, está no futuro. E aí um plano de ação, tá? Né? Fechar esse gap. Ou minimamente, né? e minimizar esse gap. Plano de ação clássico. E vou monitorando isso. Cara, então, isso é muito importante, né, nesse processo, né, de Hitozukuri. Não é só, Hitozukuri, eu quero aprender um instrutor, então toma conta de mim. Não, meu amigo. Ele é um recurso a teu alcance. Chama o recurso. Né? É isso, muito importante. Então, o protagonismo é esse, nesse sentido, a responsabilidade e a disciplina por aprender, auto-desenvolver-se. Então, muito importante para fechar, entender esse processo que eu comentei, né, de entendimento. Que, né, prover pelo entendimento vai proporcionar domínio absoluto, confiança, cumprimento para o sucesso. O papel do líder, né, usando os 4 elementos do Hitozukuri, e o protagonismo de todos nós, né, no autodesenvolvimento. Disciplina para aprender, não para executar. Eu acho que é isso, Severo-san. E avançando na hora aí, dá para dizer para fechar. Excelente. Muito obrigado, Ignato. Acho que foi esclarecedor. A gente, analisando aqui no chat do grupo aqui, tem bastante comentário, pessoal. Algumas questões, pelo adiantado da hora, nós não vamos conseguir responder agora, mas a gente, na medida possível, nos próximos dias, podemos. E, eventualmente, Ignato, a gente pode voltar ao tema. Esse é um tema... foi uma amostra hoje, esse tema é muito profundo, né? E é pano para muita manga, né? Então, assim... eu queria dizer também, lembrá-los que esse conteúdo vai estar disponível no nosso site lá, tanto o vídeo quanto a apresentação, né, o PowerPoint que o Ignato preparou. Isso mesmo. Para consulta. Então, Pablo San, acho que tem algum comentário a mais aí que eu esteja me esquecendo? Não, isso mesmo, Severo. É só para reforçar junto à nossa audiência que a partir de amanhã, ao final da tarde, já vai estar disponível, né, tanto o material para consulta, dentre outros materiais que nós temos também sobre o tema, né, visitem nosso site www.leanway.com.br, tem vários materiais para download sobre o tema e outros também. E essa live, para quem quiser indicar e assistir novamente algum detalhe, também estará no nosso canal do YouTube. Acho que é isso. Excelente. Fantástico. Só me permitam, eu já finalizei minha fala, mas me permitam, em 30 segundos, só estou passando aqui os olhos aqui em algumas manifestações no chat, só saudar os meus colegas aqui, o Julio, que eu já saudei. Julio-san, tudo bem? Ferreira-san, Fernando Ferreira-san, Leug-san, Felipe Góes, satisfação enorme. Sorrentino-san, já interagimos aí numa pergunta e resposta. Correia-san, Edson Correia-san, Odirley-san, o Bernardo, Jaime Bernardo-san, Fred Carneiro-san, que satisfação enorme de Recife. Mandelli-san, que bacana, fico muito feliz de contar com você aqui também. Puxa vida, o Lucarelli-san, Lucarelli-san, um grande colega, sempre acompanhando, nos dando a honra de nos prestigiar. Fonseca, Marcelo Fonseca-san, grande amigo de longa data, o Osório-san. Puxa vida, fico feliz. Ranieri-san, Paulo Ranieri-san. Que legal, fico muito feliz de contar aí com a participação dos amigos. Márcio Alioto-san. Alioto-san, perfeito. O Alioto-san eu percebi logo no início da noite aí, a entrada dele. Show de bola, fico muito feliz. Muito obrigado mesmo, gente. Vocês não sabem, assim, a satisfação de estar interagindo com vocês e a oportunidade, vocês me provocando, né, de rever conceitos, rever conteúdo e, cara, é um upgrade, né, que a gente faz, né, kaizenzinho que a gente faz também, né, no portfólio de conhecimentos, enfim, tudo isso que a gente aplica, né? Então, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo.
Renato-san, obrigado aí pelos esclarecimentos. E Muito obrigado. ficamos à disposição de todo mundo no site, mais uma vez o material disponível. E próxima quinta-feira, 18 horas, estaremos no mesmo link canal. Perfeitamente, é isso mesmo. Gente, Pablo, muito obrigado aí pela força. Muito obrigado, Severo-san, Renato-san. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom e merecido descanso a todos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Fico feliz.